Olá, pessoal! Vamos para a nossa edição do nosso Capcast com Fala Parceira. Hoje, em especial, estamos convidando o Cindy Loja, estamos aqui com o presidente Augusto, que tem aí várias informações para nos passar sobre a CST, que foi uma mudança recente, a reforma que o Cindy Loja também está fazendo nesses seus 35 anos que vem festejando. Estamos também com o presidente da CDL, Rossini, que aí como ele festejou agora esse mês, 60 anos, né, das instituições, que são parceiraça nossas, né, porque a CAP sem a parceria de vocês também não funciona, então é de extrema importância ter a parceria, né, ter esse contato com vocês. Estou também com a minha diretora Manu, né, que está aqui para intervir conosco esse bate-papo. É isso aí, né? Vamos começar aqui ouvindo a apresentação desses dois ilustres que representam essas associações e entidades aqui em Caruaru. Pode começar. Certo. Meu nome é Augusto Costa. Eu estou atualmente como presidente na gestão 2022-2026 do Sindloja, né? Termina em janeiro agora a gestão. E o Sindloja é uma entidade que está aí há 35 anos trabalhando junto com o CDL, com a CAP, com a SIC e outras entidades que a gente sabe que Caruaru tem uma atuação, né, associativa muito forte, muito atuante. E a gente está atuando em prol do comércio, do turismo, dos serviços em Caruaru. Estamos aí com 35 anos, eu acho que somos a mais jovem entidade dessas que eu citei, né? Fora a CAP, eu não acredito que a CAP é mais jovem. A CAP vai para 50. Ó, tá vendo? Então somos realmente a mais jovem entidade. Mas é uma entidade também muito atuante, que está aqui realmente para defender, né, as empresas da cidade, lógico, respeitando os colaboradores, respeitando as relações justas de trabalho, mas o foco do Sindloja é defender as empresas. E a gente tem uma atuação realmente muito constante e muito perseverante nesse meio aqui em Caruaru. Eu sou Rossini Batista, estou como presidente da CDL também até o final desse ano, de 2025. A gente comemorando esse ano os 60 anos da CDL Caruaru, a segunda CDL mais antiga do estado. E é um trabalho que a gente vem dando continuidade, que pegou toda essa história desses 60 anos, e a gente está tentando dar esse olhar aí para o futuro, para a instituição, para ela continuar com a sua representatividade, não só como na sua origem para os lojistas, mas como hoje a gente tem uma amplitude muito maior de formas de empresariais, né? Então a gente está ampliando o leque não só para os lojistas, mas para outras formas de se empreender, e sempre defendendo e tentando que a cidade tenha o melhor relação de comércio possível, a melhor estrutura para que as pessoas possam empreender. E essa é uma ação que a CDL vem na sua história fazendo, né, de representatividade e de acompanhamento desse movimento empresarial. Muito bom, né? Então, um ponto aqui é que a gente está até dezembro, né? Que também a minha gestão termina agora também, em dezembro também. Então, a gente está aí para concluindo, né? Uma etapa de um trabalho, de uma doação e de grande importância, né? Porque a gente está à frente de instituições, de associações que é de grande importância para a nossa economia, né? Não só de Caruaru, como da região e do Agreste, que é a importância também, né, dessa união dentre das entidades, para a gente poder atender cada um a demanda da bandeira que é levantada, né? Então, eu vou começar com o seu Rossini. Esses 60 anos do CDL, ele vem, a gente vê, né, e a gente já participei também de reuniões lá, onde a gente está com um grande desafio. A Capcast anterior, a gente falou sobre a escassez da mão de obra, que a gente também está com um desafio grande. E eu acho que o maior desafio da gente também é manter diante dos empresários nossos também, que vem com uma grande queixa. A gente está no polo de confecções, Caruaru já sediou a maior feira, né, aberta, né, eu acredito até do país, que ela era um grande potencial, e hoje ela se encontra também na dificuldade, como o comércio também, diante da era digital, que se foi tomado o mercado,
como a gente está e como a gente pode contribuir e as ações que a gente está fazendo para que o nosso comércio, pessoa física, as lojas, a tradição, não venha a decair como grandes centros de compras que a gente tem também em outras cidades e em outros estados. É um desafio, como você falou, né? Muito grande. E a gente vem tentando trazer o nosso associado e os não associados também para que se tenha uma visão de inserção dentro desse mercado digital. A gente tem estudos que apontam que o mercado digital sem o físico, ele não se sustenta, você não consegue uma alavancagem tão grande como você associando a parte do digital com a parte física. E um dos desafios grandes que a gente tem é de fazer com que o nosso associado ele se especialize e consiga extrair desse mundo digital as melhores possibilidades possíveis para que ele, com essa associação do mundo digital e do mundo físico, se perpetue e tenha êxito no seu negócio, né? A CDL, durante essa nossa gestão, que foi um recomeço, né, que teve aí, a gente pegou o período de pandemia e justamente a gente trouxe vários cursos. A gente tem uma aproximação grande com todo o Sistema S, com o SENAC, com o SESI. Então, a gente traz através desses parceiros essas atualizações para que essas pessoas tenham acesso a essas informações. Você falou com relação à questão da mão de obra. Esse Sistema S, tanto o SESI como outras instituições do Sistema S, também tem um papel muito importante que muitas pessoas não sabem, que é de recrutamento. Eles, por terem essa base de aprimoramento da mão de obra, eles também tem um êxito muito bom com relação ao recrutamento de mão de obra para todas as atividades, né? E a gente está fazendo uma divulgação, certo, maior desses serviços que esses parceiros, como a ACAP é a nossa parceira, para que as pessoas tenham acesso a essa informação, tá entendendo? Porque muita gente não tem acesso a essa informação de que existem várias entidades que fazem esse processo de recrutamento e de indicação para diversas atividades. Então, acho que a informação, mais do que nunca, nesse momento que a gente vive de transformação, de novas tecnologias, ela é a ferramenta mais crucial que a gente tem que se apegar a ela. Para poder a gente conseguir, né? Para poder conseguir superar todos esses desafios aí. Esses desafios. Que na realidade a gente está passando por uma transformação do mercado, né? A pandemia veio, meio que estava todo mundo meio que acomodado, né? Então, com a chegada da pandemia, que todo aquele processo de superação, então ela veio também trazendo grandes transformações, né? Tirando muita gente de zona de conforto. A mudança de tudo, né? Veio uma mudança geral. Eu não digo. E outra coisa, o que a gente percebe é que a velocidade que se previa que acontecesse essas mudanças, dentro desse processo da pandemia, ela acelerou muito. Então, previsões que se tinha que eram nos próximos 5 anos, 10 anos, por conta desse processo que todo mundo passou, terminou isso acontecendo de uma forma muito mais acelerada, muito mais rápida. E se antes já existia um desafio de você acompanhar essas revoluções aí tecnológicas e de relações, enfim, a partir da pandemia isso teve uma velocidade muito maior. Lá nos meus clientes do escritório, eu tenho muito cliente que já tem uma certa idade, né? E não trabalhava com digital. E na pandemia se viram forçados a entrar no digital porque não podiam abrir seus negócios. Então, eles aprenderam, fizeram cursos online, que teve muito curso online naquele tempo, terminaram desenrolando e fizeram essas vendas online, como também quando voltou a abrir um negócio, eles ficaram sem tempo, porque hoje a gente vive numa correria, que de 2019 para trás, eu considero que não era assim, a gente não tem tempo para nada, né? Então, terminaram contratando pessoas que trabalham nessa área, né? Que são
As pessoas que trabalham com digital. Digitais influencers Então, e social media, Isso. uma porque- série de novas Profissões. e formas de Isso. empreendedorismo, né? Então, o que é que eu vejo? Se você está atualizado, está bem informado, está correndo atrás, existe possibilidade de emprego para você? Sim. E existe possibilidade de você empreender? Sim. Só que você precisa, né, estar atualizado, que é o que eu vejo que muitas pessoas ainda não têm essa consciência, né? Então, é importante a gente estar sempre correndo atrás, sempre estudando, se informando, assistindo podcasts, fazendo cursos, né, para poder estar atualizado no negócio, no comércio. E o que é que o Cindy Loja, Augusto, está nessa batalha, nessa linha de frente, com essa toda mudança, né? Que a gente está vendo por aí. A gente via, né? E hoje a gente está presenciando, né? Na verdade, se todo mundo achou que a pandemia ia acelerar, a inteligência artificial pegou isso e multiplicou por 1000. Foi verdade. Né? A gente já está numa nova etapa dessa revolução digital, que é a inteligência artificial. Então, assim, muita gente está com medo, será que vai tomar os empregos? Minha gente, não pensem nisso. Não vai. Pense o seguinte, se ela vai tomar um emprego ou não no futuro, a gente não tem como saber, como prever. Aprenda a utilizar. Não, exatamente. Então, aprenda a utilizar, né? E utilize ela, como você disse, que a gente está sem tempo para nada, utilize ela para ganhar tempo, né? Para Isso. automatizar coisas que você precisava fazer manualmente, né? Por exemplo, você tinha uma profissão que era recente, que era de copyright. O que o copyright fazia? Escrevia textos, né, rápidos ali, bacanas, que tivessem gatilhos emocionais para atrair o cliente para as empresas, né? E essa profissão é uma profissão que depois do ChatGPT está assumindo. Vão ficar poucos que utilizam a ferramenta A seu favor. Exatamente. Então, assim, esse profissional que entendeu como é que funciona isso, ele pega o que tem melhor da ferramenta e pega o que ele sabe, junta e é um copyright fantástico. Mas aqueles que faziam coisas muito simples, foi substituído pela ferramenta. Isso É mesmo. verdade. Então, não pense, eu vou ser substituído pela inteligência artificial ou por uma tecnologia nova que surgir. Não, eu vou aprender a utilizar essa tecnologia e utilizar ela para ser um profissional melhor ou para ser uma empresa melhor. Né? Você tem aí empresas que, por exemplo, não se utilizam de nada de tecnologia. Não, eu tenho um computador. Sim, mas qual é o seu computador? Computador de 5 anos atrás, pesado, antigo, o sistema não dá informação. Quer dizer, você não tem um Instagram que é funcional, você não tem um Google que é funcional, você não tem várias coisas que são necessárias para uma empresa funcionar bem hoje e a empresa não tem, né? E tá achando que vai passar mais 5 anos assim. Não vai. Esse tempo de você ir ficando defasado tá cada vez menor. É verdade. Tá cada vez menor. Então, assim, a função do Cindy Loja também é essa, né? É de trazer essa visão para o empresário que ele tem que se atualizar, não tem para onde correr, é um fato isso, né? E que não é tão, o bicho não é tão feio quanto ele pensa, É verdade. né? Muitas vezes eu estava mostrando a um empresário amigo, só que tu já utilizou o ChatGPT? Não. Me diz aí uma coisa que tu precisa fazer, ele estava dizendo, eu não lembro o que era, uma coisa rápida que ele precisava fazer, então tem que fazer isso aqui, mas está complicado, me diz aqui, me dê umas informações, fiz aqui, vê se é isso. Rapaz, está pronto, Tu sabe que você pode fazer uma planilha no ChatGPT, você pode gerar uma imagem no ChatGPT. Eu estava até dizendo antes da gente começar aqui que tem uma inteligência artificial agora que pega uma camisa, por exemplo, você tem lá, você é fabricante, né? É o mundo da gente aqui da confecção. O cara é fabricante de camisas, ele pega uma foto da camisa dele e tem uma inteligência que tem vários modelos de vídeos disponíveis. Um cara na praia, um cara no shopping, enfim, diversos. Ele junta esses dois, você diz no texto o que é que você precisa e ela faz um vídeo com a sua camisa. Ela já fez seu marketing, já fez sua propaganda. Aí você não precisa mais o modelo, não precisa mais o fotógrafo, cenário, não precisa o filmmaker. cenário, o filmmaker. Então, assim, a gente sabe que a profissão de modelo vai acabar? Não vai acabar. Não. Porque vai ter coisas específicas. Mas, assim, você quer fazer E um sempre vídeo se rápido. inovando, né? Isso. Né? Você quer fazer um vídeo mais elaborado, eu contrato um modelo, mas você quer fazer um vídeo rápido pro Instagram, então sai uma camisa agora. Eu vou esperar contratar uma pessoa. Não, eu faço um vídeo Passa um rapidinho. mês para fazer aquela coleção, né?
Pronto, tem situações que a gente sabe que a coleção que era primavera, verão, outono e inverno, né? É basicamente isso. Hoje é semanal, tem empresas que já estão semanais. Isso. É o fast fashion. E aí, como é que você vai conseguir produzir isso se não for utilizando a ferramenta? Então, a gente como entidade tem essa função também, né? De pegar essa linguagem que às vezes é distante do empresário, né? Não, como é que eu faço? Eu não sei que ferramenta usar. E trazer... E trazer o conhecimento. Ó, senta aqui, vamos sentar todo mundo junto aqui. Ó, vocês já utilizaram tal e tal ferramenta? Não, senta aqui, vamos aprender a utilizar. Ah, então assim é fácil de utilizar. Agora, se ele não tem acesso a isso, ele vai ficar sempre com medo de utilizar essa tecnologia e vai ficando para trás. E aí, quando ele for querer aprender, isso vai estar muito longe dos outros. É verdade. Né? Então a gente tem essa preocupação constante de estar trazendo conhecimento, estar trazendo palestrantes de fora, gente que tem expertise com negócio, gente que tem o que a gente chama de skin the game. O cara que realmente ele não usa a tecnologia só para vender curso, por exemplo. Ele realmente usa Ele utiliza efetivamente para ele. Né? E esse cara vai passar para o empresário, ó, faz desse jeito que dá certo. Eu conheço, eu sei que dá certo. Eu já fiz para mim, para minha empresa, para outros clientes, dá certo. Então utiliza aqui. A gente tem que pensar nesse caminho aí, que eu acho que é o caminho inevitável. O senhor falou do Senac, né? Chega clientes lá que eu vejo que tem um grande potencial, mas ainda são MEIs. Então eu encaminho para o Empretec, que é um curso que é oferecido pelo Senac. E lá eles oferecem esse poder de informação que você acabou de listar e que eles desconheciam. Então, depois que eles fazem, é incrível a guinada que o negócio dá. Principalmente nessa questão do digital, porque eles não trabalhavam de forma planejada, utilizando o Instagram, o Google, ao seu favor. Então, em 1 ano, 2 anos, passou do faturamento, já tem que ser desenquadrado, e ele já tem o conhecimento que isso é o melhor. Não precisa o contador estar convencendo que tem que ser desenquadrado, que ele não quer. Ele já entende que é necessário, porque a empresa cresceu. Ele precisa ter mais funcionário, ele precisa estar trabalhando de forma consciente e organizada. Uma das coisas também que é interessante com relação a esse é que isso também gera uma rede de relacionamento. Isso. E quando você vê que outras pessoas estavam ou estão na mesma situação que você, que tem os mesmos problemas, que tem que enfrentar as mesmas coisas, e que algumas já passaram por determinadas etapas, e que você viu que aquilo ali deu certo, como essa relação do Empretec e outras ações que são feitas, que você vai ampliando essa sua rede de relacionamento, isso também vai desmistificando e vai fazendo com que você tenha segurança naquele próximo passo, como você disse. Ah, eu não vou sair da MEI porque eu vou pagar mais imposto e etc. E você vê que para você crescer, você vai ter que romper aquelas barreiras e assumir novas responsabilidades e atingir aqueles novos horizontes que vão trazer novas responsabilidades, mas que é perfeitamente possível de você ter êxito mesmo naquele novo ambiente que você está se inserindo, que por falta de conhecimento você fica com medo de ir além, né? Isso. No Sinloja a gente tem uma situação que é o seguinte, né? Existem umas autorizações que vocês que são contadores sabem, tem que solicitar para abrir no feriado. Já é uma negociação para se abrir no feriado. Eu digo a você sem medo de errar, acho que 90% dos sindicatos, se não mais, ainda tem as autorizações de forma escrita. Então, quer dizer, se o contador tiver, sei lá, 30 clientes, 40 clientes que precisem solicitar abertura, ele tem que fazer um relatório, pegar esse relatório, levar para a empresa assinar. Depois da empresa assinar, ele leva para um sindicato, o sindicato assina, leva para o outro, carimba, leva para o outro. Leva para o outro para ter os 2 carimbos. E a gente tem isso aí de forma digital. Eu mesmo sofro isso. E a gente ganhou muito com isso. Eu tenho o comércio, mas também tenho indústria, e a minha indústria é afiliada a um sindicato que não tem base aqui. E eu tenho que levar presencial na sede do sindicato na região metropolitana de Recife. Meu Deus. Ótimo. Então veja como a tecnologia... Hoje é um absurdo. É um absurdo. A gente já, automaticamente, a gente como líder muito, né, sim, qual é a senha? Não vai assinar não. Pronto, a semana passada a menina disse, você tem que ir no cartório. Eu disse, eu ir no cartório? Foi ver. Eu ir no cartório. Ela disse, você vai ter que ir no cartório. Eu disse, não, tem a senha, tem certificado. Não.
você tem que ir no cartório. Eu paro no meio, eu digo que eu vou no cartório. Hoje tem Mas até ainda a há senha. determinados documentos que tinha não que ser no aceitam cartório. o Gov, não aceita nenhuma plataforma de assinatura digital, você tem É. que ter a validação do cartório ainda E, para e veja como você acha isso retrógrado, né? É. Poxa, tem que Porque, ir. olha, Tenho que ir no cartório. JUSEP, Receita Federal, Cefaz, até se você tiver com processo na justiça, é tudo digital. É tudo É digital. tudo digital. Então, Compreendeu? Então eu acho um absurdo, porque atrasa o nosso trabalho. Principalmente no mercado imobiliário, que depende muito dos próprios cartórios. É. Eles só aceitam ainda com a validação do cartório. Você tem que ir lá com reconhecimento. Foi de firma. justamente para resolver o negócio imobiliário. Principalmente Você no tem que ir mercado no cartório. imobiliário. Detalhe, 2 ainda cartórios. Eu tô passada. Resumo, foi a de manhã todinha. É. Eu cheguei no cartório, Que era o que aí a gente peguei vivia a em 2019 ficha. para trás. Eu acho que tinha 14 pessoas na minha frente e 2 atendentes. Aí minha ficha já fazia mais de 6 anos. Aí foram atrás da ficha para procurar para não sei o quê. Cheguei no outro cartório, vamos abrir, vamos fazer não sei o que. Fala de manhã. Pronto, aí imagina o seguinte, veja, as empresas têm que, toda essa parte de autorização, tudo tem que ser feita ou presencial ou a gente que tem uma plataforma digital. Aí foi prorrogado, mas vai acontecer a NR1. Isso. Que aí a empresa vai precisar que tenha um acompanhamento, inclusive psicológico, do seu colaborador, né? Entre outros, né? A gente está sendo muito frisado o psicológico, né? Porque é uma realidade pós-pandemia, né? Muita gente ficou aí abalada pós-pandemia, mas tem outros acompanhamentos que vai ser feito. Como é que você faz o acompanhamento disso sem ser via tecnologia? Você vai ter que ter um psicólogo dentro da sua empresa? Oi, não tem condição. Eu posso ter uma empresa lá com 500, 600, 800 funcionários que até justifica eu ter um... É o que ele fala justamente a questão do custo para micro e pequenas empresas, porque todas essas novas regulamentações, elas geram um custo adicional à empresa. Exato. Tá entendendo? Se você não tem uma forma, através de uma plataforma, de uma consulta virtual, que se massifique isso e que torne isso mais barato, você inviabiliza o funcionamento dessas micro e pequenas empresas principalmente. Como o Augusto falou, uma empresa que tem 500 funcionários, ele tem uma estrutura e tem uma demanda que talvez para ele até contratar um profissional para fazer o acompanhamento saia mais barato do que ele pagar. Nesse caso dele vai sair mais barato. Mas não é a realidade da grande maioria das empresas que são micro e pequenas empresas no Brasil. Que tem 2, 5 funcionários. Não, e que já tem as mais apertadas, que já está com concorrência com a internet, que tudo, que não é uma coisa assim, eu vou tirar um pedaço do meu lucro para investir nisso. Não, o cara já está com a margem, já foi. E assim, a gente está e principalmente assim, é bem preocupante essa questão da NR1, que quando você vai falar, a cultura da nossa região já faz aquele boom, né? E a gente tem muitas empresas familiares na nossa região. Muitas empresas. É o pai, é o filho, é a nora, é o neto, é o irmão, é o sobrinho, né? Então é uma coisa muito familiar dentro da nossa região. E ele já diz logo, não, aqui a gente se entende, não tem isso não. Mas veja, essa parte de regulamentação é isso que o pessoal não entende. Antigamente ficava difícil de fiscalizar, ficava difícil de fazer tudo. Então você ia levando de todo jeito e dava certo. Hoje em dia você tem órgãos feitos da Receita Federal, Secretaria da Fazenda. Você tem diversos órgãos que têm uma maneira muito mais digital de fiscalizar. E aí você vai, de uma hora para outra, você vai receber uma surpresa. Opa, quer isso aqui? Não, porque, por exemplo, você recebeu lá um monte de pagamento do Pix. E no Pix não precisa emitir nota não, aí a Receita já tem a informação que você recebeu os pagamentos da sua empresa no Pix, você não emitiu nota referente a isso. A capacidade de qualquer órgão de fiscalizar é infinitamente maior do que a sua capacidade de passar despercebida. Isso. Não, a gente tem Só aqui que a população recente. entende o contrário da frase do que você passou. E a gente teve aqui, veja, a gente não tem nenhum mês de entrega de declaração de imposto de renda. E a gente já teve aqui os dados do que a gente já atingiu de destinação. O quantas já estão em malha, em quantas estão processadas e coisa que não tem nem um mês. Mas por quê? Porque antigamente eu precisava que o auditor, que a pessoa que trabalha lá na tecnologia, pegasse as declarações. Digitalizasse. Hoje é tudo
Hoje é tudo automático. Então, veja, os órgãos de fiscalização são automáticos, são digitalizados, né? O sindicato, como eu disse, está digitalizado. E a empresa vai ficar para trás nisso? Ela vai tentar... A empresa também está digitalizada, porque as operações bancárias são digital. O E-Social, que é onde a gente informa a informação do funcionário, ele passou também a ser digital. Então acontece. Não tem como eu chegar lá e dizer eu tenho 10 funcionários e chegar no E-Social, tá com os 10 registrados e dizer lá só tem 2. Eu estou informando 10. E lá nesses 10, na NR1, ele não vem dizendo lá se é tio, parente, mãe, filho. Tá lá. É quadro de funcionário. Não, e então, ele acompanha também, né? O próprio colaborador acompanha. Se a carteira dele está assinada, se o FGTS está entrando. Caiu, se o INSS não entrou. Então... Hoje todos acompanham em tempo real a situação da empresa. Olha, eu tive um caso de um fiscal. Eu acredito que ele foi lá por denúncia, sabe, na empresa. Eram 11 funcionários registrados. Quando ele foi, a esposa do dono estava trabalhando lá no caixa. Após ele exigiu, ele já foi consciente que eram 11, né? Mas quando ele chegou lá, ele contou 12, pegou os dados dela e exigiu o registro dela. Ele exigiu que ela fosse registrada, além das outras pendências que se tinha, que a gente teve que resolver. Mas aí ele vai lá, pega os dados e deixa lá a documentação que nós contadores temos que apresentar até tal dia, né? Uhum. Aí quando eu fui lá, ele já sabia. Ele só queria comprovar. Mas ele já sabia da situação. Aí eu achei engraçado que o empresário disse assim, mas a senhora consegue dar um jeitinho? Meu filho, não tem como eu dar jeitinho. Ele já sabe. Transforma ela em sua sócia. É o jeito. Que foi o que aconteceu. É o jeito. Foi o que aconteceu. Ela terminou sendo ela primeiro teve que ser registrada, depois que cumpriu o prazo de 3 meses que ele pediu para ser recolhido. A gente demitiu ela, deu abaixo e depois transformou ela como sócia. Por quê? Porque eles revezam na questão de estar lá. Né? Tirando as outras questões que ele teve que dar um jeito de efetuar o pagamento para ele levar. Eu já levei tudo pago, para não ter uma multa maior. E geralmente quando o fiscal chega numa empresa hoje, ele já sabe o que ele já chega consciente. Ele já vem com o checklist completo. Ele já está ali com tudo devidamente catalogado e em pouquíssimas, assim, raras às vezes que existe a possibilidade de uma defesa, de uma argumentação e de uma contestação de alguma coisa, mas na grande maioria das vezes é o que eles chamam de fratura exposta, não tem o que recorrer. Existiam débitos, sabe? E eram débitos chamativos, assim, que eu sempre chamava a consciência, mas ele não se orientava. Então a gente terminou fazendo um parcelamento, ele se organizou, teve multa, mas não foi a que seria se ele não tivesse efetuado o pagamento, sabe? Aí imagina, veja, você tem todos esses órgãos cheios de tecnologia. E se você na sua empresa não botar tecnologia para funcionar, se você não tiver um programa de acompanhamento de vendas, né? Que a gente chama de ERP, né? Como é que você acompanha suas vendas? Eu conheço empresas que ainda usam sistemas do DOS. Essa ainda tá. E tem umas que é aqui, fazem manual. E aí? Aí como é que você... Letras cursivas. Eu tenho clientes assim ainda. Pronto, aí como é que você... Tem um que ele diz assim, é no olhômetro. É no olhômetro. Eu disse, no olhômetro. Ou senão, eu tenho fila em contador. Eu sei o que vende e o que não vende. E, na verdade, ele não sabe. Ele vai pelo automático do que ele já vem fazendo, ou do que é moda, do que está saindo. Não sabe se se alguém rouba ele não sabe de nada, ele não tem controle, não faz um balanço. Então assim, usem tecnologia, tem que usar tecnologia, não tem escapatória, sabe? E a gente hoje, a gente sabe que a gente só pode tomar uma decisão com base em números. Né? Com base em números, a gente olha os números e sabe no que pode investir, no que não pode investir, se tem dinheiro em caixa para determinada decisão, se não. Né? Quando a gente toma as decisões sem saber ter números para poder tomar a decisão, a gente termina depois tendo que dar jeitos. E como é que é os jeitos? Correndo para banco, passando tempo sem investir no estoque, em novidade. E hoje mesmo as pequenas e microempresas, elas sofrem a concorrência de gente que está no varejo, na ponta lá, mas de gigantes da tecnologia. Você tem a concorrência aí dessas plataformas de e-commerce de fora do país, de dentro do país, que
você, para fazer isso, como você falou, manualmente, ou eu acho que vai dar para concorrer com alguém que se utiliza de todas essas ferramentas da melhor forma possível. E você, como é que você vai conseguir concorrer nesse mercado aí? Você pega, por exemplo, o grande questão da empresa local versus a empresa digital é o quê? Não, porque você vai esperar muito tempo para receber, né? Hoje você... E aí o pessoal manda hoje com 2 dias, 1 dia, 3 dias, tem centros de distribuição, de logística, a quantidade de empresas e o surgimento de novos negócios, né? Porque você pode ter isso aí como aliado. Porque você vê a quantidade de empresas que tem de entrega de ponto a ponto. Então você tem um centro de distribuição em Recife, que é feito por Caruaru, que é feito para toda a região. E pequenas empresas, pessoas físicas que fazem essa capilarização da entrega, que consegue hoje entregar com um prazo muito curto. Uma das coisas que a gente vem tentando trabalhar junto ao associado é justamente isso, de o que é que a empresa física, ela, além de se inserir nesse mundo digital, o que é que ela pode trazer para tornar mais atrativo a ida do cliente até aquele determinado estabelecimento, tá entendendo? Que é uma coisa que o digital não tem, que é a questão da experiência. Que tipo de experiência você proporciona quando o seu cliente vai até o seu estabelecimento, tá entendendo? Eu vi ontem, estava vendo no Instagram, tem um projeto do Banco do Brasil de reformulação das agências, que a pessoa que estava fazendo a locução da apresentação disse: muita gente diz hoje, eu não vou mais no meu banco, eu não frequento mais a minha agência bancária, mas a partir de agora você vai ter motivos para ir no seu banco, sim. Você vai, aí ele começa mostrando, né, um café dentro da agência bancária, a reformulação do ambiente todo de recepção para as pessoas e uma série de outros serviços agregados ao serviço bancário que estão sendo colocados, muitos deles que vão funcionar durante e antes e após o expediente bancário, para fazer com que se gere uma experiência que você convive com as pessoas e tal. Tipo como se fazia antigamente. Eu me lembro do meu pai, que é muito antigo aqui em Caruaru, ele fez 99 anos aqui, a gente está lá no mesmo ponto comercial desde 1958, e um dos paradigmas que ele, nos últimos dias que ele estava mais ativo como empresário, era o fato dele não ir ao banco. Porque era uma coisa que ele encontrava pessoas lá. Fazia, né? Fazia negócio na sala de espera antes de ser atendido. Ele tinha um contato direto com os funcionários do banco, ele tratava com as pessoas. E para ele, que vem de uma geração muito anterior à nossa, essa quebra de paradigma, disse: não, pai, agora não é necessário mais de ir até a agência, mas ele fazia questão de ir. Então, você vê uma instituição como... Ele fazia o networking dele no banco. Hoje a gente faz em eventos, né? Ou no Instagram, ou nas redes sociais. Então você vê uma grande instituição financeira, como o Banco do Brasil, investindo massivamente num projeto de trazer experiência para que as pessoas tenham esse contato, certo? Para que elas vão até o banco e sintam a segurança de um banco físico com relação aos bancos digitais, enfim. É uma forma de se manter no mercado. Imagina os micro e pequenos empresários, porque se eles não têm que ter esse pensamento, essa visão voltada aqui, qual é a experiência que o meu cliente tem dentro da minha loja? Até porque quando você vai em loja, você sempre não fica em uma peça. Você não fica só num tipo de produto, né? Você sempre vai adquirindo mais. Muitos sócios da CDL ainda permanecem com o carnê. Mas é um risco e etc. Mas tem estudos estatísticos que provam que a inadimplência
ainda é muito pequena com relação ao aumento de ganho de venda que o estabelecimento tem. Principalmente quando você vai até o estabelecimento para fazer o pagamento. Porque quando o cara faz a compra, Ele já deve. Ele já compra de novo. aí leva o produto para casa com um mês, ele disse, então eu vou passar lá naquela loja que eu vou pagar lá. Eu sou uma direto. cliente assim. E você, quando volta para o estabelecimento, difícil ter um percentual, que eu não me lembro agora qual, mas é expressivo, de pessoas que voltam com uma nova compra. Então, essa coisa se alimenta, ciclo. né? É um ciclo que Aí, se alimenta. imagine se você alia isso, o carnê à tecnologia. Aí você diz o seguinte, Sheila tem um carnê que vence dia 25. Aí eu vou mandar uma lembrança pra Sheila, lembre do seu boleto, do seu carnê aqui que vence dia 25. E aproveitando que eu tô mandando isso aqui pra você, Isso. né? Tem no seu perfil do que você compra, tem isso e isso que chegou de novidade. Manualmente ele não vai conseguir fazer isso, mas via tecnologia ele vai. Consegue. Então ele alia o carnê, que é uma ferramenta que para ele é interessante ainda, o cliente dele ainda compra no carnê, aliado à oferta de um novo produto, a oferta de um novo E serviço, se que muitas alinhar vezes com não a sabe. inteligência artificial, minha cliente fulana de tal gosta de peças assim, 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 assim. Aí Já você faz já um tem, filtro. tem todo o filtro já, que se você trabalhar estrategicamente e tiver uma equipe também para isso, você vai naquela peça ali que a cliente... Eu estou lhe dizendo isso porque eu sou fiel a uma empresa e ela faz isso comigo. Tudo isso que vocês relataram, ela faz comigo. Eu quero passar o cartão, não. Vamos deixar do jeito que está. Sempre, tal dia, você efetua o pagamento. E ela é certeira. Me vende as peças que eu gosto, que é a minha cara. E quando eu vou lá, já está tudo separado. Eu não consigo dizer não, porque é o meu perfil. Eu tenho visto que hoje, muita gente de loja que vende muito boom no digital, eles hoje, essa semana achei bem interessante, porque ela tá na época de bota, né, que ela trabalha com sapatos, e aí ela botou colar, botou bolsa, um bocado de coisa, só que o povo acostumado, posta lá e já compra a bota, e ela não, e quem vir na loja, ela fez um mimo, fez um senhor recepção de mesa junina para que o cliente fosse na loja. Porque o intuito dela não era ele só comprar bota, era fazer as outras compras. Aí ela foi, passar a semana não rodou. Ela nessa estratégia. Aí ela lançou um desconto, que tá hora, chegando lá ia ter desconto de 20%. Fez uma senhora fila na porta da loja. A questão, qual é a experiência que você vai trazer para o seu cliente, ele indo até o seu estabelecimento, que é o que o digital não consegue. Certo? O contato físico. Eu costumo dizer que a pandemia trouxe aí aflorou, né, essa necessidade do convívio. Você viu, nos primeiros meses começou as liberações para bares, restaurantes, você via que lotado. Você procurava uma mesa num bar, num restaurante. Não encontrava. O ser humano é um mamífero e os mamíferos são bichos sociais. E por mais que a tecnologia, que a inteligência artificial, qualquer outra tecnologia venha a acelerar os processos, para tirar isso de dentro do DNA do ser humano, dessa necessidade do convívio, da convivência, da experiência física, isso aí eu acredito que não... Aí a gente vê aí 2 exemplos. A gente tem o Banco do Brasil fazendo campanha para que o cliente volte para a agência. Em contrapartida, a gente tem o Itaú fazendo campanha por fechamento das agências e os próprios clientes dele não querendo o fechamento da agência, né? Porque para o Banco Itaú, em termos de lucratividade, de redução de gastos, de mantimento, para eles é interessante. Mas, em compensação, eles não entendem que ainda existe aquele povo. Além de ter tem pessoas que hoje, automaticamente, elas são digitais. Mas existem pessoas que ainda o digital é um bicho. Essas pessoas são digitais porque muitas vezes elas nasceram, foram criadas já nesse mundo, nessa revolução tecnológica, nesse mundo digital. E as experiências que elas cultivaram foram essas experiências digitais. No mundo digital. Só que quando você apresenta para essa pessoa essas novas experiências, você pode cooptar elas. Ontem
eu fui em uma cafeteria aqui em Caruaru que foi recém-inaugurada. O pai e o filho. O filho, o menino tem 9 anos. E ficou apelando para o pai e fez um curso de barista. 9 anos. 9 anos de idade. Que o café vai pra lá, edição. 9 anos de idade, que ele ficou aperreando o pai levou ele para São Paulo, fez um curso de barista e ele disse que o menino fica tirando onda do pai, dizendo que eu tirei nota melhor do que meu pai. Ele toma assim, com gosto, né? E eu não conhecia, aí fui apresentado ontem, fui lá e a gente foi, inclusive eu conheci o pai, que ele é bancário aqui em Caruaru, etc e tal, mas não sabia dessa história toda. E eu fiquei impressionado que tinham 2 mesas que eram de pessoas adultas, com mais de 35 anos. E tinha uma galera que estava no balcão lá, que o mais velho tinha 18, tomando café. E ele mesmo vai lá, serve, ele mesmo mostra, ele diz qual é o café ideal. Meu Deus, com 9 anos. Com 9 anos. Vai E ser... o público, E ele menos, né? Ele tinha menos. das pessoas que estavam lá, mais da metade eram jovens de 18 para baixo. 18, que o 20 café anos. não seria uma bebida Que para você levar dizer ele aí um que local. um jovem de 15 a 18 anos que vão numa cafeteria para tomar um café e conversar, isso aqui é uma coisa que você fica assim, como assim? Tá entendendo? A minoria eram de pessoas de 35 anos acima. A maioria das pessoas que estavam lá é de pessoas com menos de 20 anos. Então, eu insisto mais uma vez, qual a experiência que você vai trazer para o seu cliente? Tá entendendo? Qual a necessidade que esse jovem de 18 anos tem de ir para uma cafeteria e ficar ali conversando e tomando um café? Total. Porque ele tá preso no celular o dia todo sem ter onde interagir, porque só interage aqui. Quer dizer, se a experiência do café for interessante, ele vai. E aí outros vão. Mas, eita, dá para interagir pessoalmente? Dá, sem ser pelo celular. Opa. Mas se ele for num canto onde a experiência é cansativa, eu prefiro o celular. É mais fácil. É mais fácil. Tá na mão. Mas essa experiência trouxe, tá atraindo esse só público. pela sua fala, eu já tô com vontade de ir lá. Eu também. Pois é. E ainda levar meus filhos. Mas ele Mas é atende, ele vem, ele explica. Veja o que é a experiência. Eu Veja. quero- Ele Essa às vezes faz. E outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado, que tu tá falando aí, enquanto o Banco do Brasil está fortalecendo essa questão da experiência, você não tinha motivos para ir na sua agência, mas agora você vai ter motivos de sobra para ir até lá, e você disse, não, o Banco Itaú está fazendo um movimento contrário. Tal. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado nas estratégias de marketing, principalmente das pessoas que vêm de fora e trazem essas ideias para você. Eu vi agora, todo mundo acredito que viu, a experiência desastrosa de uma grande empresa sedimentada no mundo da moda, fez associação da marca a determinadas pessoas e que foi uma ação desastrosa. A empresa perdeu milhares e milhões de reais em valor de patrimonial e muitas pessoas que eram seguidores da marca, que se identificavam com aquilo lá, passaram a fazer propaganda contra a marca. Então, a gente vê que você tomar determinadas atitudes e você seguir determinados caminhos tem que ser muito bem estudado e calculado junto ao seu público, quem é o seu público, por que é que as pessoas consomem o seu produto, ter isso muito bem sedimentado para você ter as estratégias que tragam para as pessoas para ter essas experiências, seja no mundo digital, seja no mundo analógico, seja na comunhão desses dois mundos aí, mas você tem isso tem que bem manter, definido. né? Tentar manter a identidade da sua empresa dentro desse mundo virtual E e o mundo físico, essas né? informações, como você fala, pode ser até através de uma pesquisa com o próprio público. Por isso que é importante a informação.
Eu oferecer o serviço e saber do meu cliente o que foi que ele achou daquele serviço, né? Sempre a informação é importante em toda tomada de decisão. E aí, Augusto, nos 35 anos do Cine Loja que aí veio, ele está trazendo aí novidades, está trazendo o seu associado também, né? A gente vê a corrida, a mudança aí da reforma da sede, a questão de colocar lá as empresas, né? Tem a questão de estar lá divulgando sua marca. Nos conta um pouco como é que vê essa transformação aí, essa inovação, né? Que a gente precisa se inovar. Isso. O Cine Loja tem, assim, nos seus 35 anos já teve algumas fases, né? E a gente está numa fase onde tem uma estabilidade muito boa, um respeito, né, no meio muito importante. Só que a estrutura física que foi reformada há 15 anos atrás, ela já ficou novamente pequena, né? E a gente realmente precisava dar uma nova repaginada. E está sendo feito, inclusive a gente já está no final desse, acho que mais um mês e pouco, a gente inaugura a nova sede com uma nova visão em relação a isso, né, com espaços mais adequados, tanto para o associado como para a sociedade de Caruaru e da região como um todo, né, um auditório novo, a sala da diretoria já não comportava, porque a gente tem uma participação muito efetiva da diretoria, inclusive a gente tem várias mulheres que são diretoras, e em sindicatos, em associações é mais normal a mulher participar, né? Associações, feito a Câmara de Dirigentes Lojistas, feito a SIC, é mais comum, mas o sindicato já tem uma estrutura mais, com um pensamento mais antigo, né? E a gente sempre como ponta de lança trazendo essas inovações, trazendo tecnologia, trazendo mulheres para compor, né, a diretoria. Elas realmente participam, elas dão uma contribuição muito grande na gestão, né? Eu diria que elas são, assim, hoje elas são o corpo que leva a gente para frente, né? Porque, assim, a cabeça pensante é todo mundo junto, a gente tem as ideias, são decisíveis, né? Mas elas são realmente que dizem assim, tá bom, é para fazer, vamos fazer. E faz a coisa acontecer, né? E a gente pensou nessa reestruturação agora, exatamente nesse período dos 35 anos, que termina agora em 21 de julho, que são os 36 anos, né? Então começou lá atrás, no ano passado, teve alguns eventos, algumas comemorações disso, e teve a primeira corrida, né, que aconteceu em novembro. Como foi a primeira, ela foi extemporânea, ela foi realmente em novembro, mas a corrida vai ficar acontecendo em julho, que é o aniversário do Cine Loja. Então esse ano agora a segunda corrida vai acontecer em 20 de julho. Né? Ela o diferencial dela é que ela acontece no centro comercial da cidade. Né? Lógico, num período que não vai atrapalhar ninguém, porque é um horário muito cedo, é num domingo. Então assim, não atrapalha a cidade no fluxo e no funcionamento dela. Mas é muito emblemático ser no centro comercial. Porque é uma simbologia de mostrar a importância do centro comercial, não só para o comércio, mas para isso, para atividades físicas, para a gente sabe que corrida é uma coisa que gera muito engajamento das pessoas, as pessoas ficam muito próximas, muito amigas quando estão nesse movimento de corrida. Tem a parte social que é feita, que a gente faz a arrecadação de alimentos, o comerciário ele tem um valor diferenciado e o comerciante também. Então quem tiver CNPJ em Caruaru, tanto que seja o dono da empresa ou os trabalhadores dessa empresa, que seja com CNPJ em Caruaru, do comércio, serviço e turismo, ele tem um desconto para participar da corrida. A corrida tem uma premiação fantástica, né? A gente tem novamente um dos patrocinadores deu alguns óculos para a gente dar o brinde, tem premiação em dinheiro. O ano passado teve uns vouchers para um hotel do SESC, que a gente está pleiteando novamente esses vouchers para esse ano agora. Então assim, é uma movimentação diferente da função do sindicato, né? Que a gente precisa desse trabalho, né? Isso. A gente precisa de prestar tipo uma prestação de conta, né? Isso, devolver à sociedade o que a sociedade nos propõe, né? Exatamente. E assim, o Cine Loja está aí, sempre, nunca parado no tempo, né? Se atualizando tanto na parte de tecnologia, como na parte física, como na entrada de novos membros, novos diretores, novos associados, né? A gente vem sempre ampliando a base de associados,
A gente sabe que é difícil, a associação, o associativismo é difícil. É difícil. Por quê? Porque as pessoas têm pensamentos diferentes. Mas só que se elas querem atingir um bem comum, tem que se juntar. Né? Mesmo com pessoas que pensem diferente. Exato. Né? Para chegar num denominador que diga assim, pronto, desse jeito tá bom para mim, tá bom para você, vamos seguir aqui. Porque se eu for sozinho, se eu chegar numa prefeitura, ou no governo do estado, ou em qualquer outro canto, sozinho, e levar um pleito para lá, é muito fácil de eu receber ou não. É verdade. Outra coisa é diferente de eu ir lá pelo sindicato e dizer, olha, eu preciso fazer isso aqui. E se eu chegar lá, o sindicato, a ACAP, a CDL, a SIC juntas, vai ser mais forte ainda. O poder de convencimento é muito maior. Então, assim, cada vez que a gente vai... Quanto maior a representatividade, maior o poder de se atingir os objetivos, que são objetivos em comum, né? Isso, porque a gente não está falando só da gente, né? Quando eu tô representando o Cine Loja, eu sou um dos empresários, inclusive assim, eu para estar no Cine Loja não recebo nada, acredito que o Rocinho também não recebe nada para estar no CDL. Sheila também não recebe não. Pronto, todo mundo acha que a gente está riquíssimo no nosso salário. Exatamente, a gente não recebe nada. Né? É voluntariado. Lá no CDL geralmente tem quando se passa de uma gestão para outra, a gestão seguinte sempre ganha o dobro da primeira. Como a primeira não ganha nada aí. Então, quer dizer, você realmente está num momento ali de doação. De doação. Né, no momento de retribuir à sociedade o que você consegue. Mas aí sozinho não vai. Não. Né? Quando a gente tem essa consciência, e por isso que é importante, por exemplo, no caso da gente, a diretoria que é muito participativa, mostra força. Isso. É diferente eu chegar aqui e dizer, olha, não, porque quem é o Cine Loja? Não é aquele que tem uma reunião que tem 2 pessoas na reunião. Opa. Não. E eu tenho uma reunião feita, eu já tive reunião com 35 pessoas participando. Quando eu tiro uma foto e mostro isso, eu digo, opa, essa instituição, ela não é uma instituição qualquer. E essa diretoria realmente foi aprovada pela maioria. Ela é participativa, ela tem um volume que justifica ouvir o pleito dela. Exato. Né? Então, assim, a gente vai sempre tentando botar isso na cabeça do empresário da região, que não fique quebrando cabeça sozinho. Se associe. Que seja no Cine Loja, CDL, até porque tem funções diferentes, né? Cine Loja, CDL e assim, que são atuações diferentes. Né? Então, em muitos momentos os interesses eles se aproximam, mas cada entidade tem o seu escopo e a sua destinação efetiva. Isso, por exemplo, o pessoal diz, por que o Cine Loja não faz alguma coisa no Natal? Eu digo, porque isso aí é o CDL, não é o Cine Loja. Né? Essa ação do Natal, quem tem que capitanear é o CDL, junto com o Cine Loja, junto com a ACAP, junto com quem puder. Assim como as prerrogativas de sindicato, de negociação da Convenção Coletiva de Trabalho e outras atribuições que são inerentes do movimento sindical, que é representado pelo Cine Loja. Isso. Aí a gente tem que o quê? Quando o CDL disser assim, realmente esse ano a gente vai fazer tal ação. Pronto, conta com o Cine Loja. Estamos juntos para você alavancar essa sua ação, porque eu não sou concorrente do CDL. E quando se tira essa opção aí de concorrência, então a gente vê que as coisas conseguem unir força. Porque, veja, para o sindicato conseguir, se ele não tiver o apoio dos contadores para passar, para mostrar, para dialogar com o empresário, como é que ele só vai? Porque a gente está diretamente. Quando o CDL tem uma proposta que não... não vou querer nenhuma associação, não vou querer nada. A gente vai trabalhar aqui individual. Mas não vai ficar batendo de frente, né? Então é muito importante deixar ciente que a população não está só, né? Tem grupos que representam ela, só que a gente precisa também quebrar esses paradigmas de dizer que tudo hoje em dia, muitas vezes a gente questiona, e acredito que é o mesmo de você, é uma taxa a mais, é uma obrigação a mais, mas isso não só é isso. É o custo-benefício. Veja, essa questão, não, porque tem que pagar a mensalidade, ou tem que pagar a contribuição. Eu sou o presidente e eu pago mensalidade. Exatamente. Eu não tenho gratuidade da mensalidade. A minha mensalidade eu pago lá, pelo número de empregados que eu tenho, eu pago todo mês. Exato. E veja, o que é que eu vejo? Depois que eu entrei na ACAP, eu adquiri mais conhecimento e troca, além das parcerias, com serviços que eu desconheço, não tenho tempo para
focar nisso e fiz parceiro com outro contador. Então, quer dizer, os sindicatos, as associações, fazem com que você aumente o seu leque de networking, de troca de conhecimento. Enfim, é rico demais participar. Eu comecei a participar por um convite de Sheila. Era para eu ter entrado bem antes, porque eu já sabia que a CAP existia. Mas não tinha essa visão. Entendesse de que iria crescer mais. E depois que eu me associei, foi incrível. Em um ano, a quantidade de parceiros, de pessoas que eu conheci e o conhecimento que eu obtive. A ampliação da rede de relacionamento que você tem. Eu troquei até de sistema, porque eu comecei a ver que aquele sistema ia resolver o problema que aquele que eu estava não estava resolvendo. Saí de casa, montei meu escritório. Isso mesmo, meu escritório era totalmente digital. E na associação eu vi o quanto era importante ter o meu cliente presencial no meu espaço. Porque eu ia até o cliente. Hoje eu continuo indo ao cliente quando há necessidade, mas a maioria dos clientes hoje vem ao meu escritório e quando eles chegam lá, a experiência é outra. É outra. E o fato de você ver algo físico, palpável, que para muitas das pessoas, principalmente para as pessoas mais antigas, traz uma credibilidade muito maior. Isso. Teve um que chegou lá e disse assim: eu faço parte desse seu negócio. Que alegria, Monela. Estou muito feliz por você agora estar com seu espaço físico. E ele vai lá toda semana. Mas acontece. Porque eu só ia lá uma vez no mês. Aí ele, agora eu posso lhe aperrear sempre. Eu, pode. Deve, né? Deve, venha. Aí ele agora nem fala, porque ele não é muito WhatsApp. Não, ele ainda não é muito digital. Então, tudo que ele disse que quando está comigo pessoalmente, ele entende melhor as leis, os tributos, e é esse o nosso trabalho. Realmente exatamente. Deixar tudo muito claro com o nosso cliente. E o presencial fez com que isso se tornasse melhor. Imagine você, por exemplo, você tem uma lei nova que sai, você não está entendendo direito, aí você vai ter que pesquisar, tá? Aí a CAP vai, vou chamar um especialista de tal coisa, traz para dentro da CAP. Olha, não, é uma dor sua, mas é uma dor dela, é uma dor dele. Todos os contadores estão com essa mesma dor. Aí cada um ia quebrar a cabeça sozinho para descobrir, para entender como é que funciona, como é que vai aplicar, se isso é preciso. Tá aqui na lei, mas isso aqui não vai funcionar desse jeito não, vai funcionar assim. Aí a CAP traz um especialista, junta todo mundo, senta todo mundo, pronto, é assim, tira a dúvida que você tem, é isso aqui. E a dúvida que você tirou para você, tirou para o seu colega. Isso mesmo. Então, a importância de se associar também nisso, né? De você realmente compartilhar alegrias e dores. Né? E dúvidas e questões, você está ali associado exatamente para isso. É você ter uma dificuldade, por exemplo, no sindicato de tal tipo, na prefeitura, que você não consegue resolver tal situação, só que você toda vez lá perde um tempo indo lá resolver e não consegue. Quando junta todo mundo e vai lá, só modifica isso aqui, porque isso vai ajudar todo mundo. Opa, não sabia. Que é o que a gente já fez. Exatamente. Entendeu? Então veja como é importante se associar. Então, empresário, bota na sua cabeça isso. Nenhuma associação, seja sindicato, seja associação, seja câmara, ela está aqui aleatoriamente, não. Ela está junto aqui com você para lhe ajudar. Exatamente. E a gente está falando de instituições que têm anos, né? Não é uma coisa recente. São instituições que têm anos, têm serviços prestados, né? A gente diz que é uma prestação de conta transparente, né? Porque a gente está nesse trabalho do voluntariado, dia a dia, deixando às vezes tomar conta das empresas, pensando não só nas nossas dores, que é do dia a dia, do que a gente sente dificuldade, que a gente leva para toda uma demanda, né? Porque quando tem um problema na CAP, não sou eu contadora. Quantos contadores tem associado? Quantos podem se associar? Quantos estão passando por esse processo? Então, é justamente nessa unificação. Então, quero demais agradecer a presença de vocês aqui. Estamos num ano, né, super significativo para a gente. Estamos faltando aí 6 meses para a gente concluir nossos mandatos, mas a gente entende que a nossa missão, os deveres que foram colocados, eu acredito que a gente tá atendendo, né? Porque eu acredito que a gente tem, eu sempre digo, acabei de falar também, porque para a gente também ter sucesso nas nossas gestões, a gente precisa das parcerias, precisa que estejam abertos, né?
Então eu fico muito grata pela parceria que a gente tem com o CDL. Quando a gente precisa, libera o auditório, nos acolhe, não só atende a classe contábil, ela atende o comércio em geral, né? O Cindy Loja, que toda vez está aberto. Sheila, venha para cá, venha fazer. Tem a reunião, precisa de decisão, então é de muita importância, porque termina, não é que a CAP seja principal, mas é o multiplicador das decisões que vocês estão tomando, né? Então isso é muito importante pra gente. Então eu quero muito agradecer a vocês, desejar muito sucesso pro Cindy Loja aí, que está aí novinha, mas tem um trabalho, tem uma prestação de conta muito boa, muito grande. E ao CDL, que aí é uma referência para nós, né? Tá aí 60 anos, então a gente da CAP vai fazer 50, então a gente assim, é muito feliz. A gente vê que é muito importante a gente ver a evolução, né, das entidades. A gente vê que a cada ano a gente vai conseguindo evoluir, vai conseguindo atingir e sendo satisfatório, porque a gente está de passagem, né? A gente está na presidência, mas é uma passagem, mas a gente também tem um papel do compromisso social, tanto conosco e com os demais, que a gente também está fazendo, deixando a história, ajudando e contribuindo para o bem da nossa nação, né? Em geral. Eu agradeço pelo convite. Aqui está do lado de Augusto, que é uma pessoa que a gente tem uma aproximação, tem um respeito. E dizer que muito feliz por a gente ter construído durante essas nossas gestões na CDL e na ACAP essa aproximação maior e que isso se perpetue, né? Como você falou, isso é uma coisa que ajuda todos os contadores, que ajuda todos os associados da CDL, mas que ajuda a cidade, que é uma cidade típica empreendedora, que ajuda a cidade como um todo, e a gente poder retribuir, como Augusto falou, o que a sociedade, a cidade, o município traz para nossas vidas, e a gente trazer isso, dar isso, alguma coisa de volta, contribuir de alguma forma mais efetiva, é uma coisa que é prazerosa. A gente, como você disse, abdica de muitas horas, deixa de estar muitas vezes nos nossos próprios negócios para dedicar essas horas a essa causa, mas que a gente vê que é um propósito por um bem maior, né? E falar com o Augusto desse negócio, fizeram uma reforma lá, meu pai é um dos fundadores lá do Cindy Loja. Tiraram a sala que tinha com o nome dele. Quero ver se esse negócio não vão botar a sala de volta dele lá. Agora vai ter sala voltada. Sala nova. Ao vivo agora. Vai ter sala tá gravado. Ei, vai ter sala nova. Agora vai ter sala voltada para colocar, homenagear todos que... O ano que vem, vou fazer 100 anos, aí tu vai... Só, pai, repuseram a sua sala lá. Não, lá. Foi o seu presente. Pronto, e aproveitando isso para agradecer, né, e para dizer exatamente isso. Veja como é importante, né? É a continuidade da gestão. A gente tem sempre essa ideia lá no Cindy Loja de renovar, né? De não ficar o mesmo presidente, né? Apesar de poder existir uma reeleição, a gente opta por não se candidatar à reeleição, exatamente para renovar, para vitaminar, para respirar ideias, né? E assim, a continuidade disso é o que faz o trabalho ficar cada vez maior, porque não é um trabalho que vai acontecendo e sendo desmanchado para acontecer de novo. Não, eu pego do jeito que está e dou continuidade ampliando. Exato. Então o próximo que assumir vai pegar do jeito que já está estruturado e vai melhorar. E assim vai, acredito que é no CDL do mesmo jeito, né? Então essa parceria que a gente tem, Cindy Loja, ACAP, CDL, a SIC, né, e outras entidades da OAB, né, que a gente sabe a importância disso para a cidade, né, a gente está querendo sempre ampliar, né, sempre aproximar ainda mais. Então o contador, por exemplo, é fundamental para isso, né, o contador é fundamental, o contador é quem está em contato direto com o empresário, que ele está no dia a dia ali, está sofrendo as dores que o empresário está sofrendo. O empresário, quando está com um problema, ou ele liga para o contador ou para o advogado, é um dos dois cantos que ele liga primeiro, né? E depois ele vai atrás de outras situações. Então, o Cindy Loja espera sempre ser esse suporte, né, para os contadores. A gente tem essa ideia de sempre estar colaborando realmente para que o trabalho de vocês fique mais fácil
e, por consequência, que as empresas fluam melhor. Exato. Né? Que elas tenham o seu dia a dia de um desenvolvimento mais tranquilo, porque a gente sabe que a quantidade de leis, de coisas, de situações, de impostos, de tudo que tem no Brasil, torna a atividade empresarial uma via crucis, né? Então, o que a gente puder fazer para transformar isso de uma forma mais leve, mais rápida, mais fácil, a gente está sempre pronto. E dizer ao empresário que se associa ao Sindloja, se associa à CDL, ao contador que se associa à CAP, né? Muito importante. Então, assim, fortaleça a sua categoria. Exato. Né? Esteja junto com a sua categoria, aprenda junto com ela. Né, se desenvolva junto com ela, porque isso não vai fazer bem só para você, não vai fazer bem para a economia da cidade como um todo. Exato. Né? E parabenizar pelo podcast, que eu acho que é um momento interessante para a gente falar sobre as empresas, sobre o comércio, sobre a cidade de Caruaru. A gente agradece aqui a participação de vocês, CDL, Sindloja, né? E agradece também ao Armazém da Criatividade, que é o nosso parceiro aqui. Todas as gravações de todos os podcasts são feitas aqui. E acompanhe, né? Você viu esse vídeo, veja os outros também, porque a gente vem chamando os parceiros como a prefeitura, enfim, tantas pessoas que estão participando do nosso podcast. E é isso. Gratidão.